Olá! Uma das grandes dúvidas que muitas pessoas me perguntam é sobre a diferença entre arroz branco e arroz integral. Você também tem essa dúvida? Você tem diabetes tipo 2 ou pré-diabético e quer saber mais sobre isso? Então me acompanhe aqui até o final desse vídeo que eu vou esclarecer para você. Meu nome é Marina Bertaia, eu sou nutricionista especializada em diabetes e eu quero desmistificar para você essa dúvida. Bom, vamos começar explicando então qual é a diferença entre um e outro. Bom, o arroz integral, como o nome já diz, ele é íntegro, ele é inteiro, ou seja, ele praticamente não sofreu nenhum tipo de processamento ali pela indústria e dessa forma então foi preservado algum dos nutrientes que esse alimento tem, que esse alimento naturalmente tem. Então a gente sabe que o arroz ele tem alguns nutrientes, alguns minerais que naturais desse alimento. Então, no integral, a gente encontra mais esses nutrientes. Já no arroz branco, o que é o arroz branco? É um arroz que foi polido, que foi processado. A indústria, então, tirou toda aquela casquinha, tirou toda a fibra que é naturalmente encontrada no arroz. A indústria, então, tirou tudo isso e deixou ele branquinho. Tanto que a gente vê isso no próprio cozimento, né? É muito mais fácil e mais rápido cozinhar o arroz branco do que o arroz integral. Então, dessa forma, o arroz branco, ele praticamente não tem nenhum nutriente quando comparado ao arroz integral. Em relação ao carboidrato, que é o que mais aí preocupa quem tem diabetes, não é mesmo? Em comparação, o arroz integral, vamos pegar aqui uma colher de sopa de arroz integral e uma colher de sopa de arroz branco, nessa quantidade de uma colher de sopa, a quantidade de carboidrato é praticamente a mesma. Como você pode ver aqui na imagem, o arroz integral ele tem 5 gramas de carboidrato na porção. Já o arroz branco ele tem 7 gramas de carboidrato nessa mesma porção. Isso não é uma diferença muito significativa, tanto que se a gente for ver, é praticamente a mesma quantidade de carboidrato nessa porção. Então lembrando que é uma colher de sopa, tá? Geralmente as pessoas comem mais de uma colher de sopa. Então aí, se você desejar comer o arroz, seja o integral ou o branco, saiba que em termos de carboidrato, eles são praticamente o mesmo, tá? E aí entra a questão das fibras. Sim, as fibras ajudam a baixar o índice glicêmico. O arroz branco, ele tem um índice glicêmico alto, porque ele não tem fibra, né? Já o arroz integral, ele tem um índice glicêmico mais baixo, porque ele já tem a presença da fibra ali nesse alimento. Então, entre arroz branco e arroz integral, vai depender muito do seu objetivo. Se você precisa controlar muito a tua glicemia, depende aí da quantidade que você vai comer desse produto, desse alimento. E também depende de como tá a tua glicemia. Eu não recomendo que você coma todos os dias, tá? Mesmo porque a gente precisa de ter uma variedade dos alimentos. Mas se você estiver com muita vontade de comer um arroz com feijão, que é a nossa cultura, a maioria das pessoas tem esse hábito, você pode sim consumir, mas cuidado com a quantidade que você vai comer e também com as outras associações e combinações que você vai fazer no prato, tá? Então é importante também o que você vai colocar junto com esse arroz. E aí então fica a seu critério se você escolhe entre o branco ou o integral, porque em termos de carboidrato eles têm a mesma quantidade. Mas se você falar, mas o integral então tem mais nutrientes, ele é melhor, esses nutrientes, se você comer uma boa salada, um bom prato de legumes, você acaba equilibrando esses nutrientes, tá bom? Então fica meu aviso para você somente com cuidado em relação à quantidade que você vai comer. E outra coisa, como eu disse, não coma todos os dias, tá? Varie aí esse alimento. Lembrando que ele tem carboidrato e ele vai impactar, ele vai mexer na sua taxa de açúcar. Espero ter te ajudado, ter te esclarecido esse tema. Se você tiver alguma outra dúvida ou outra sugestão de vídeo, pode comentar aqui abaixo. Um beijo e até mais!